Olá, minha gente linda, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu estava aqui meditando sobre umas coisas, eu estava pensando sobre as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente resolve fazer algo na nossa vida. E algo que é muito importante, às vezes a gente se depara com situações que a gente não esperava, né? Eu estava pensando aqui, me lembrando, quando eu fui tirar minha carteira de motorista. Era algo que para mim era muito importante. Eu tinha um sonho de dirigir, né? Eu tinha muita vontade de dirigir, ter minha carteira de motorista. E para mim era muito importante isso. E aí eu resolvi tirar minha carteira de motorista e logo no primeiro dia de aula, né, aula teórica, quando eu estava indo para o meu curso de aula teórica, teve uma chuva muito forte aqui em Teresina. E eu fui pegar o ônibus, né? E a avenida estava toda alagada. E só o meu fio ali do meio, né, das duas avenidas, estava assim, acima d'água. E eu atravessei a rua, né, pisando na água assim mesmo, aí fiquei ali em cima, esperando os carros passar para eu poder passar para o outro lado e pegar o ônibus, né? E nesse momento em que eu fiquei ali naquele meu fio ali, passava carro de um lado e do outro. E os carros passavam de uma forma que jogava água em mim, tanto de um lado quanto de outro, e eu fiquei molhada da cintura para baixo. E eu fiquei assim, com muita vergonha. Eu fui para a parada de ônibus, tinha algumas pessoas na parada de ônibus, né? Ficaram olhando assim para mim, meu Deus, acho que pensando, né, coitadinha, se molhou todinha. E aí eu fui, entrei no ônibus, toda molhada. Eu tava com um vestidinho assim camuflado, que não dava para perceber muito que ele tava molhado, né? Mas eu estava totalmente molhada. E tava assim ainda frio, aquele tempozinho assim nublado, né? E quando eu cheguei lá na autoescola, na sala que nós fomos fazer a aula, tava o ar-condicionado no máximo. Que eu tava até pensando, meu Deus, mas por que no frio desse o ar-condicionado ligado desse jeito, né? E eu tive que passar aquela aula toda morrendo de frio, toda arrepiada, assim, morrendo de frio, né? Toda molhada, e aí aumentava mais ainda o frio. Mas isso foi uma coisa que me ajudou no tempo de eu tirar minha carteira, porque eu fui reprovada 3 vezes na hora do análise lá para tirar a carteira. Eu fui reprovada 3 vezes. Mas isso era uma coisa que sempre vinha à minha mente. Já você passou por tantas coisas para chegar aqui, não, você não pode desistir. Porque na última vez, né, eu já ia para a 4ª vez que eu ia fazer a prova e eu estava muito desanimada. Eu estava muito triste, assim, sabe? Pensando mesmo em desistir, não fazer. Mas sempre isso vinha à minha mente, e principalmente esse dia. Muitas coisas eu passei durante esse período que eu estava tirando minha carteira, né? De dificuldade de chegar nos treinos, porque eu não tinha meu transporte, às vezes eu ia a pé, né? Não tinha quem me levasse e tal. Então, assim, e era muito distante de onde eu moro. Mas todas essas coisas vinham à minha mente e me fizeram não desistir de tirar minha carteira. E eu pude tirar minha carteira. E então eu estava pensando sobre isso. As dificuldades que a gente encontra na vida cristã para nós permanecermos firmes, né? E eu estava pensando exatamente sobre, levando isso também para o mundo espiritual. Quando eu aceitei Jesus, quantas coisas eu enfrentei quando eu aceitei Jesus há 25 anos atrás. Eu tinha 16 anos quando eu aceitei Jesus e eu passei por muitas dificuldades também. Eu passei rejeitação de pessoas que eu amava, né? Amigos, amigas se afastaram de mim. Eu era tipo ridicularizada por eu ser crente, né? As pessoas diziam assim, menina, tu é jovem demais, tu tá perdendo tua juventude, tu vai perder tua juventude, né? Hoje em dia é legal você ser crente, mas no tempo que eu aceitei Jesus, né, há 25 anos atrás, as coisas eram muito diferentes.
As pessoas viam um crente como uma pessoa tipo, sabe, leprosa, alguém que não era para você estar perto. Então, assim, era algo difícil. Mas eu tinha assim, uma certeza, e eu tenho essa certeza até hoje, da importância que é viver para Deus, da importância que é seguir Jesus. E exatamente a palavra de Deus me deu todo o sustento para isso, me firmou. E na vida cristã também, em muitos momentos a gente pensa em desistir, né? A gente, sabe, vê algo tão complicado, tão difícil, e a gente lembra das coisas que a gente passou, e isso nos dá esperança, isso nos dá confiança de permanecer no Senhor. E a palavra de Deus, estando em nós, ela nos firma, ela firma o nosso passo. Por isso a necessidade da gente conhecer a palavra, da gente se alimentar da palavra de Deus, porque é ela que vai nos manter firme, conscientes da esperança que nós temos em Deus, né? Da esperança da vida eterna, da esperança de que Deus está o tempo todo conosco, não nos desampara. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é o que diz em Mateus, no capítulo 7, né? A partir do 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Interessante, uma vez eu ouvi uma pregação que me chamou muita atenção. Eu gosto de ouvir pregações onde você é confrontada com aquilo que você pensa, assim, né? Você vê da palavra, você acredita, assim. E que vai te dar uma outra visão. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação onde o pastor ele disse assim: a diferença da casa cair ou não é Jesus estar na casa. E eu fiquei, como assim? Aí ele foi analisar esse texto. Se você observar nos dois textos, a palavra, que Jesus é a palavra, está nas duas casas, né? Na representação das duas casas. Ele diz assim: aquele que escuta as minhas palavras. A palavra está nas duas casas. Agora, o que você vai fazer com a palavra é que vai dar o sustento da casa. Ele diz: e as pratica. Aquele que ouve essas minhas palavras, a palavra está, Jesus está na casa. Mas você está cumprindo as palavras de Jesus ou você está só ouvindo as palavras de Jesus? Muitas pessoas estão na igreja e estão só ouvindo a palavra, mas elas não estão colocando em prática a palavra. E nós não devemos ser apenas ouvintes, assim diz a palavra de Deus, nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, nós estamos andando em fé, nós estamos vivendo em fé. Fé é a atitude daquilo que nós somos ordenados a fazer. Se eu digo que eu tenho fé, mas eu não faço o que a palavra diz, eu não estou crendo como a palavra quer que eu creia, né? Então, as duas casas aqui tinham Jesus. Quantas pessoas aceitam Jesus como Senhor, mas elas não vivem o que a palavra de Deus diz? E então, quando vem os momentos de dificuldade, o que é que acontece? Elas desistem da vida cristã. Elas abandonam o Senhor. Por quê? Porque elas não estão firmes na palavra de Deus, elas não estão praticando a palavra de Deus. Elas não têm experiências, porque quando a gente pratica a palavra de Deus, a gente vai ver o resultado
E aí esse resultado aqui vai nos dar fé, esperança e vai concretizar a nossa fé para os momentos mais difíceis da nossa vida. Porque Jesus, ele não vai fazer o que nós temos que fazer. O que é para ele fazer, ele já fez. Ele já morreu na cruz por nós. Mas ele nos salvou para nós vivermos para ele agora. Para nós vivermos em obediência à sua palavra, né? E quando nós cremos nele, é natural da gente fazer o que ele nos mandou. Ele passa a ser o nosso Senhor, ele nos ordena a fazer e nós vamos fazer o que ele nos ordena, né? Isso é a verdadeira vida cristã. Amém? Então, amados, essa foi a palavra que veio ao meu coração, assim, eu fiquei muito maravilhada quando o Senhor começou a falar ao meu coração e me lembrar sobre esses textos. E eu espero que ele fale com você também. E independente do momento difícil que você esteja passando, creia que Deus está com você. E que esse momento vai te dar experiências firmes para afirmar a tua fé. Vai te dar experiências para afirmar a tua fé no Senhor. E fazer com que você jamais venha desistir. Que nada venha tirar a tua fé do Senhor. Como o apóstolo Paulo também diz, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, né? Nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Beijo.